eu não sei qual é que é o sentimento, mas eu, cada manhã desses dias, quando eu acordo, eu penso assim, será que isso aconteceu mesmo? Será que essa enchente aconteceu, né? E aí você vê se não é uma realidade, é algo que... E aí logo eu quero saber se as águas baixaram, acordo já com esse pensamento, será que já isso aconteceu mesmo ou foi um sonho, né? Será que as águas baixaram e as pessoas já vão poder voltar para casa? E eu fiquei pensando nas pessoas que estão em abrigos, né? Se eu que estou bem acomodado penso isso e de certa forma a vida não está sendo igual, né? A rotina é totalmente diferente, né? Das nossas vidas. Imagina quem está num abrigo, quem está, que nem eu levei mantimentos a semana ali no bairro Rubem Berta para algumas famílias, onde eles têm uma família, eles estão na sua casa, uma pequena casa, mas de repente eles receberam mais 5 pessoas na casa deles, abrigaram mais 5. Então eles já tinham a casa pequena, agora tem mais 5 morando juntos, que vieram de Eldorado do Sul, por exemplo, de São Leopoldo, que eu conversei. E não é um dia, é vários dias com crianças, então essa solidariedade muito presente, mas também essa situação. E eu fico pensando como que essas pessoas estão no seu coração, estão desanimadas ou têm esperança? Como é que estão essas pessoas, né? Mas não é um sonho, é uma realidade que está acontecendo. E nesses dias assim nesses dias de tantas incertezas, de tantas inquietações, ansiedade, né? Alguns de desespero, imprevisibilidade, como que vai acontecer, a inconstância, inverdades. Eu penso que nós precisamos de algo que nos dê firmeza, algo que nos dê direção, algo que nos dê confiança, algo que nos dê um norte. Não somente para nós, mas para todas as outras pessoas. E na minha opinião, a única coisa que pode nos manter com sanidade nesses dias, que pode nos manter com paz, que pode nos manter com esperança, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O Salmo 119, verso 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É a palavra de Deus. Nesse contexto de tantas incertezas, inverdades, imprevisibilidade, o que nos dá segurança é a palavra de Deus. Nesse dia que nós estamos vivendo, talvez você nunca precisaste tanto da palavra de Deus do que nesses dias. Talvez as pessoas nunca precisaram de uma palavra de conforto, de ânimo, de encorajamento como nesses dias. Talvez a gente remete um pouco para trás, a pandemia também foi, né? Mas esses dias também nós aqui. A não ser que você esteja vivendo numa bolha, né? Numa bolha e que o que está acontecendo ao redor não afeta, não te atinge, mas acho que não é o caso de nenhum de nós, né? Eu não estou dizendo que nós temos que nos desesperar ou ficar cabisbaixo, né? Mas é quase impossível não nos comovermos com o sofrimento alheio. Eu conversei com um pastor, ele disse: eu nunca chorei tanto como eu tenho chorado esses dias ao conviver com o sofrimento de tantas pessoas. De tantas pessoas sofrendo. Nunca chorei tanto. E é verdade que o diabo continua atuando. E ele continua com os seus discípulos, que veio para matar, roubar e destruir, as coisas continuam acontecendo, agindo sem compaixão. E por isso que nós como igreja, nós como cristãos, precisamos estar orando, clamando ao Senhor e nos fortalecendo na palavra do Senhor. O autor da carta aos Hebreus, ele afirmou que a esperança baseada na palavra de Deus, ela é uma âncora para as nossas almas.
é ela que nos dá estabilidade, nos dá firmeza, é a revelação da palavra de Deus, as promessas de Deus, é que nos sustenta em tempos difíceis. Hebreus capítulo 6, verso 13 ao 20, se você já está com a tua Bíblia aberta aí, Hebreus capítulo 6, verso 13 ao 20, eu vou ler na versão da NVI, diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme, segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Louvado seja Deus por essa sua santa palavra. Nos versículos anteriores, o capítulo anterior, e aqui no capítulo 6 especialmente, o autor vai conclamar os cristãos à maturidade, a estarem firmes. E ele adverte para eles cuidarem de si, para não cair e vierem a se afastar do caminho, se afastar do Senhor. Ele diz nos versos anteriores, do verso 9 ao 12, dizendo assim: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. E aí ele vai lembrar de Abraão. Então a palavra de Deus, é interessante isso, que os textos bíblicos, geralmente eles apresentam um contexto de olhar para o passado, olhar para o presente e olhar para o futuro. E vocês vão me ouvir repetir isso algumas vezes. Então aqui nós vemos no texto que a palavra de Deus nos faz olhar para o passado e ele diz: vejam Abraão. Depois de ele esperar pacientemente, ele alcançou a promessa. E quando nós lemos a história de Abraão, nós vamos ver que esse esperar pacientemente foi com provações, foi enfrentando seca, tendo que migrar de lugar para lugar, quer dizer, não foi um esperar sentado numa rede, esperando em Deus, não. As tribulações iam chegando, as lutas iam chegando, as situações inesperadas aconteciam, mas ele esperava na promessa do Senhor, pacientemente, de que ele teria um herdeiro, de que ele teria terra prometida, de como haveria uma descendência numerosa, de como Deus, e ele esperou no Senhor. Então, o autor aqui diz: olha para o passado, olha para Abraão, como ele perseverou, como ele foi paciente e alcançou a promessa. E o texto vai dizer para nós, a palavra de Deus aponta para o presente. Ele diz no verso 18: sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele hoje. Amém? Nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Nos refugiamos em Deus. E a palavra de Deus aponta para o futuro. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus que nos precedeu. Olhamos a palavra de Deus, ela nos remete para o passado, da onde vem a nossa fé, de pessoas que nos precederam, de como elas foram perseverantes e como elas alcançaram a promessa. A palavra de Deus nos fortalece no momento agora, no presente,
onde Deus é o nosso refúgio, onde nós somos fortalecidos no Senhor. E a palavra de Deus aponta sempre para o futuro, para a promessa, para aqueles que alcançarão, com paciência, alcançarão as promessas do Senhor. No verso 19, verso parte A, ele diz assim: sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Essa é uma alusão que o autor faz às cidades de refúgio no Antigo Testamento, quando alguém que cometia um crime, para que ele não fosse vingado e alguém matasse ele, então ele ia para uma cidade de refúgio. E o autor está dizendo: Cristo é o nosso refúgio. Nós temos que correr para Ele, é nele que nós nos refugiamos, e em Cristo nós ficamos livres do vingador do sangue, livres de Satanás, livres do mal. Nele nós estamos salvos, nele nós temos segurança. Ou seja, eu e você, nós encontramos refúgio em Deus. Aqui, agora, nesse instante nós encontramos refúgio, mas também temos um refúgio eterno de esperança, diz o autor. Parte B do versículo 19 diz: nós temos essa esperança da promessa de Deus, a promessa de que receberemos a nossa herança. E essa promessa, essa esperança, é porque Deus declarou isso, né? E Ele confirmou com o sangue de Jesus Cristo. Deus não somente disse, mas Ele fez. É um Deus que fala, mas é um Deus que faz. Esse é o nosso Deus. A parte C do verso 19 diz que como âncora da alma firme e segura. Essa não é uma esperança conceitual, né? No dia da Páscoa, na celebração da Páscoa, eu falei também lá em 1 Pedro sobre a esperança nossa, né? Mas essa esperança é a âncora da alma, da nossa alma. E o autor aqui usa essa imagem, essa bela imagem de uma âncora, que nos dá segurança, mesmo quando a vida é sacudida por ondas, por problemas, né? Porque a vida cristã é como uma viagem por mares revoltos. Nós não andamos por águas tranquilas, o Senhor até nos conduz em águas tranquilas, mas no dia a dia nós passamos por mares revoltos, por situações difíceis, mas o que nos impede, o que nos dá segurança, o que nos impede de naufragarmos é a âncora, amém? É a âncora, Jesus é a nossa âncora, Ele que nos mantém seguro. E ainda que uma âncora, quando ela é lançada, ela é invisível, ela não pode ser vista, ela está lançada, ela constitui a segurança para nós. A nossa fé é invisível, mas ela é a nossa segurança, é a nossa firmeza. O comentarista Wiersbe, ele comenta que os cristãos têm somente uma âncora, Jesus Cristo, a nossa esperança. Todavia, essa âncora espiritual é diferente das âncoras dos navios. Em primeiro lugar, estamos ancorados em algo acima, no céu, e não abaixo. Não estamos ancorados para permanecer imóveis, mas sim para avançar. A âncora nos dá segurança, mas não para ficarmos estáticos, para avançarmos na nossa vida cristã. E a nossa âncora é segura, ela não pode quebrar, e ela é firme, ela não se solta. Nenhuma âncora aqui na terra nos dá essa segurança, a não ser Jesus Cristo, a não ser a palavra do Senhor. E essa esperança, essa âncora, conforme ainda o final do verso 19 e verso 20, diz que a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus que nos precedeu entrou em nosso lugar. Essa esperança, essa âncora, essa segurança que olha para o futuro que Jesus fez por nós. E quando olhamos para o livro de Hebreus, eu cito alguns versículos, lá no verso 9 e 13, ele diz que por trás do segundo véu havia a parte chamada o Santo dos Santos, e lá no verso 7 vai dizer que, no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca se apresentava a não ser com sacrifício, né? E ele oferecia o pecado por si mesmo e pelo povo. Mas lá em Hebreus 10, 20 vai dizer que Jesus, por um novo e vivo caminho, Jesus ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, ele nos permitiu estar no Santo dos Santos. Ou seja, Jesus entrou no Santo dos Santos como um substituto para o nosso acesso, mas também como um precursor, aquele que foi à nossa frente.
E onde nós vamos entrar, aleluia. Ele é o precursor, diz o texto. E nós entraremos nele, com o Senhor. Glória a Deus. E tudo isso está, essa revelação preciosa está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que ser a âncora para a nossa vida. A esperança que nós temos nas promessas de Deus é essa âncora que nos mantém firmes. E a promessa tem a ver com aquilo que Deus disse. O que Deus disse, nós precisamos conhecer o que Deus disse. E é essa palavra do Senhor que vai nos manter firmes e seguros. Você tem a certeza, eu tenho a certeza da vida eterna, queridos, por aquilo que Deus disse e por aquilo que Deus fez. Aleluia. Nós temos a certeza da vida eterna por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, porque Ele ressuscitou, mas também por aquilo que Deus afirmou, pela sua promessa de que nós entraremos no Santo dos Santos, estaremos com o Senhor para sempre. E essa palavra de Deus precisa estar em nossas vidas nesses dias nublados. A palavra de Deus é a luz que ilumina as nossas noites. É a palavra de Deus. Provérbios 16, 24 diz que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. A palavra de Deus traz cura para a nossa alma, traz cura para as nossas emoções. A palavra de Deus, ela é doce para nós, assim como a palavra de um amigo também é. Quando você chega para alguém e diz, olha, eu estou orando por ti, essa pessoa ela é fortalecida. Quando você chega e diz para alguém, eu tenho um carinho por você, eu me importo com a tua vida, essa pessoa ela se sente abraçada. As palavras têm um poder, elas têm um poder de destruir, mas têm um poder de edificar. E muito mais a palavra do Senhor tem esse poder. Porque, conforme Jeremias 15:16, ele diz, quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jeremias está dizendo, eu encontrei a palavra do Senhor, eu quero comer logo essa palavra. Porque ela alimenta a minha alma, ela sacia. É a palavra do Senhor. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva. É uma palavra eficaz. E ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela tem esse poder de curar as nossas vidas. Ela tem o poder de corrigir o nosso caminho. É o que diz Paulo a Timóteo, capítulo 3:16, quando ele diz, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Que eu e você tenhamos esse mesmo apetite que Jeremias teve. Encontradas as palavras, eu logo as comi. Eu quero comer desse alimento. Eu quero saciar minha alma com o alimento da palavra de Deus. Porque ter a palavra de Deus na mente, no coração, nos leva a lembrar o que Deus disse. E é isso que é onde nós vamos colocar a nossa fé, meus queridos. Onde nós colocaremos a nossa fé. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ver tanto Jesus quanto os apóstolos, os escritores, fazendo referência ao Antigo Testamento, fazendo citações dos Salmos, citando isso tanto para se referir à profecia que estava se cumprindo, mas também para lembrar, para advertir. Então, os apóstolos, eles estão dizendo, eu conheço a palavra de Deus, e eu lembro que lá no Salmo diz isso, e que nós temos que cuidar da nossa vida. Eu lembro lá do que aconteceu quando o povo de Deus estava seguindo a Deus, quando o povo se desviava, e Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, e nós não devemos seguir o mau exemplo deles. Então, aqueles homens, os primeiros cristãos, eles conheciam o Antigo Testamento, e essa palavra vinha à sua mente e ajudava eles a viver, e a fé deles era firmada, fortalecida. Então nós precisamos conhecer essa palavra de Deus, e nós precisamos ouvir Deus chegar e dizer para mim,
Meu filho, conforme lá em Provérbios 1:10, meu filho, se as pessoas más, elas tentarem te seduzir, não ceda, fique firme. Eles vão querer te seduzir, eles vão querer te desviar do caminho, eles vão querer te levar a pecar. Não ceda, fique firme, meu filho, fique firme. Você consegue ouvir Deus falando isso? Dizendo para você, fique firme. O mundo vai te seduzir, as pessoas vão querer te desviar do caminho, mas fique firme, fique firme. Eu e você precisamos lembrar da promessa de Deus, conforme Jesus disse em Mateus 28:20, que enquanto nós levamos o Evangelho, Ele diz, eu estarei com você todos os dias, até o final dos tempos. Eu estarei com você. Tu precisa lembrar que tu és uma pessoa amada por Deus e que o seu amor nunca acaba, conforme Salmo 136:3 diz, deem graças ao Senhor dos Senhores, o seu amor dura para sempre. E o Novo Testamento vai dizer que Deus derrama o seu amor para nós. E o seu amor por nós continua quando nós pecamos. O amor de Deus não diminuiu, Ele continua nos amando e nos toma pela mão e nos levanta. Em meio às provações, às lutas que às vezes querem nos desanimar, é preciso ouvir Deus falar contigo, gente. Eu preciso ouvir Deus falar comigo. Eu não posso ficar sem ouvir Deus. Eu preciso ouvir Deus chegar ao meu ouvido e Deus dizer, meu filho, não temas. Lamentações 3:5-7 diz, tu te aproximaste quando a te clamei e disseste, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o teu Deus. Isaías 41, verso 10 e 13 diz, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não tema, eu o ajudarei. Você consegue ouvir Deus falar isso? Você consegue viver sem ouvir Deus dizer isso? Jeremias precisou ouvir isso. Isaías precisou ouvir isso. Eles eram profetas de Deus, mas eles precisaram ouvir isso. E eles precisaram transmitir essa mensagem à nação de Israel. Não temas, eu o ajudarei. Eu sou o teu Deus. E o Salmo 121, verso 4 diz, sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta, sempre alerta. Esse é o nosso Deus. O Salmo 42, verso 11, revela a inquietação do salmista quando ele diz, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É a palavra de Deus que precisa estar na nossa mente. Lembrar do que Deus está dizendo, somos perturbados, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que pôr a minha esperança em Deus. Eu tenho que lembrar que Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Isaías 12:2, Deus é a minha salvação, eu terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e meu cântico, Ele é a minha salvação. E lembrar também do que Paulo escreve aos Romanos 8:28, quando diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Neste mundo onde tu pode adquirir conhecimento de quase de tudo. Hoje, com acesso à internet, tu pode entender e conhecer de tudo. De tudo. Hoje tem explicação praticamente de tudo. Consertar um carro, fazer comida. Eu aprendi a fazer comida olhando muito para receitas na internet. E isso é um milagre, né? É um milagre. Hoje eu cozinho porque eu faço comida porque eu aprendi pela internet. Vai ali, tem passo a passo. Então nós homens hoje podemos cozinhar e fazer, né? Não depender totalmente aí. Ou seja, tem de tudo. Para conhecimento tem de tudo. Mas agora sabedoria para viver é somente pela palavra de Deus. A sabedoria para viver uma vida correta, agradável a Deus, é somente pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que é guia confiável, que nos dá a direção. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E o conhecimento do santo é entendimento. Conta-se que um homem com muito conhecimento, um professor, e ele viajou para o interior, e ele era PhD, ele tinha mestrado, doutorado, enfim, né? Ele tinha tanto conhecimento, tanta formação, mas chegou num local no interior, ele precisava atravessar um rio. E não tinha ponte, não tinha barca, né, para passar com o carro, então ele precisou deixar o veículo, e aí tinha um senhorzinho ali com um barco. E aí ele disse: o senhor pode me levar para o outro lado? Posso. E aí ele entrou naquele barco, e aquele senhorzinho foi remando, e foram conversando, e aquele professor disse: o senhor conhece geologia? Não conheço não, senhor. O senhor conhece das estrelas, do conhecimento? Não conheço nada não, senhor. O senhor conhece sobre física quântica? Não, nunca ouvi falar não, senhor. Mas então o senhor está perdido, o senhor não entende nada, não conhece nada. E aí continuaram em silêncio, daqui a pouco veio um vento forte e o barco virou. E o senhorzinho gritou para o professor: o senhor sabe nadar? Não sei. De que adiantou todo o conhecimento? Faltou o conhecimento principal, que era saber nadar. Nós podemos ter conhecimento sobre todas as coisas neste mundo, mas se não tivermos a sabedoria de Deus, se não tivermos a Jesus como nosso Salvador, tudo perde o sentido. Você é útil para a sociedade, você é útil no teu trabalho, você é útil para este mundo, mas para a eternidade é preciso ter a fé em Jesus Cristo. É preciso conhecer o Salvador, porque senão você vai morrer nos teus pecados. Não basta ter conhecimento de tudo, é preciso saber nadar, é preciso conhecer a Deus, é preciso da palavra de Deus, que a palavra de Deus seja a bússola, orientadora na nossa vida, que a cada momento, em cada decisão, que a palavra de Deus seja a âncora que te mantém firme, seguro, estável, na direção certa, porque é a palavra de Deus que te leva a ter paz, é a palavra de Deus que te leva a ter alegria. E eu quero citar aqui ao final uma palavra de Jesus, quando Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas antes de seguir a Jesus, as ovelhas precisam ouvir. O quanto você ouve a Jesus. Não é ouvir Jesus de vez em quando, né? Não, mas estar com nossos ouvidos espirituais ouvindo o nosso pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz Jesus. E nas cartas, lá no livro de Apocalipse, nas cartas escritas às igrejas, se repete: ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você. Abra os teus ouvidos espirituais. Abra o teu coração para a palavra do Senhor. Que eu e você tenhamos a fome que Jeremias teve, achar as palavras, eu logo as comi. Eu quero ser saciado por essa palavra do Senhor. Eu quero ser fortalecido por essa palavra do Senhor. Eu quero ter a memória, aquilo que me traz esperança, que a palavra do Senhor são as promessas do Senhor. Nesse tempo de tanta confusão e instabilidade, eu quero ter uma vida segura e firme. A minha âncora é a palavra do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, é a minha âncora, é aquele que me dá seguro neste mundo. Por quê? Porque o amor que Ele tem por mim não acaba, não tem fim, porque as promessas vão se cumprir. E assim como Abraão esperou pacientemente, obediente ao Senhor, fiel ao Senhor, assim a palavra de Hebreus diz: permanecei firmes no Senhor. Que você e eu possamos estar firmados em Jesus como âncora das nossas vidas. Em nome do Senhor eu oro. Amém, amém. Vamos orar. Ó Deus amado, nós adoramos o Senhor, nós glorificamos o Senhor, Tu és o nosso Pai, o Senhor das nossas vidas. O Senhor nos comprou um dia
com o sangue precioso de Jesus derramado na cruz, nossos pecados foram perdoados. E, ó Deus, louvamos o Teu nome porque nós vivemos essa realidade espiritual. Nós vivemos, ó Deus, cada dia firmados nas Tuas promessas, firmados na Tua palavra. E, Deus, que cada dia nós possamos ter mais fome da Tua palavra, que ela venha alimentar as nossas almas, que venha nos fortalecer, que tanto a Tua palavra que aponta para a eternidade, que ela seja sempre a nossa esperança, a nossa âncora dos nossos dias nebulosos, de dias nublados, de noites. Ó Deus, confiamos nossas vidas a Ti, agradecidos por quem nós somos. Ó Pai, mas há tantas pessoas que precisam da Tua compaixão, da nossa compaixão, assim como a Tua palavra nos encoraja, assim como a Tua palavra nos conforta, nos anima, nos dá fé, confiança, nos dá segurança. Outras pessoas precisam tanto da nossa palavra de amparo, de encorajamento, quanto e principalmente da Tua santa palavra. Então, Senhor, usa-nos nessa semana, usa-nos nesse dia para sermos instrumentos para transmitir a Tua palavra a alguém, seja por um escrito, um áudio, um vídeo, ó Deus, transmitindo uma palavra a alguém. Usa-nos, ó Deus, que nós sejamos instrumentos para anunciar a Tua salvação, o Teu amor, o Teu perdão, para que outras pessoas entrem no Santo dos Santos, que outras pessoas estejam conosco, aleluia, sim seja, Senhor, a começar na família de cada um de nós, que venham estar conosco um dia. Muito obrigado, Pai, e dá-nos a cada um de nós mais fome da Tua palavra, e que ela venha realmente ser preciosa quando nossa boca como mel, que é agradável, e que entre no nosso interior e nos cure, nos restaure, nos anime, encha-nos de fé, nos leve a ser discípulos verdadeiros, ousados, corajosos, discípulos que cheios de fé, que oram pelas pessoas e vemos os milagres do Senhor acontecendo através de nós na vida das pessoas. Ó, guia-nos como igreja, que sejamos luz e sal por onde nós andarmos, em nome de Jesus. Amém. Amém.